E boa noite, doutor Rafael. É um Boa prazer noite. revê-lo. Fique à Estão me, vontade, tão faça me... tudo, seu professor. Oi, Luiz, estão me ouvindo bem, pessoal? Sim, Então sim, tá, está muito vamos, bem. vamos passar para a minha próxima. Vou começar a apresentação. Nós vamos falar então sobre a medicina baseada em evidência. E eu quero trazer uma análise aqui, uma proposta que é mais ou menos introdutória assim, ao tema. E eu vou estar me referindo muito ao raciocínio médico, assim, como que a gente vai como é que o médico vai ficar diante da evidência médica e como é que o médico tem que preparar o seu raciocínio, que o raciocínio clínico ele não é trivial, né? Não é o raciocínio cotidiano que a gente faz para lidar com o mundo. Então, eu vou tentar agora colocar a minha apresentação aqui. Então, aonde que eu tinha parado? Eu estava falando do jeito que a gente organiza o nosso pensamento, né? Tanto o pensamento em que eu relaciono as ideias abstratas, quanto o pensamento empírico, né? Ali das coisas materiais, né? Se cair uma pedra no meu pé, ela me machuca, né? Então, a gente vai tentar produzir ou descobrir o conhecimento através do raciocínio dedutivo e de outras formas de raciocínio. E uma das formas que a gente acaba usando muito como médico, assim, intuitivamente, é a forma do silogismo, né? Então, eu tenho uma premissa número um aqui, que a A é um sintoma da doença B. Então, se o meu paciente apresenta esse sintoma A, esse paciente, conclusão, é portador da doença B. Essa forma de raciocínio, é claro que essa conclusão aqui, se as premissas são verdadeiras, ela é necessariamente verdadeira, né? Então, esse é um raciocínio que a gente pode chamar de determinístico, né? Em oposição a outras formas de raciocínio. Então, essa ideia aqui, ela admite uma representação gráfica, certo? Então, eu posso representar graficamente aqui a intervenção A, melhora a doença B e faz o meu paciente chegar no desfecho C, tá? Então, independente se eu produzir o raciocínio através da observação empírica ali da realidade, eu dei um comprimido para o paciente, aí eu fui ver ele à tarde, ele estava melhor. Né? Eu concluí ali empiricamente, eu concluí que só pode ser verdade porque eu sei que eu dei o comprimido e eu sei que ele está melhor, e só pode ser verdade, então, que cada vez que eu der o comprimido, esse paciente vai melhorar, certo? Eu posso até graficamente representar essa forma de raciocínio, que é a forma de raciocínio que é mais comum nas pessoas, que é mais ou menos inata nas pessoas, né? Então, eu fiz essa intervenção, o paciente foi de um estado, foi para outro estado, certo? Esse é o raciocínio que eu vou chamar determinístico, né? Ele vai funcionar muito bem no plano das ideias. Eu vou dizer assim, 2 e 2 são 4. Ninguém vai questionar que 2 e 2 é 4. Ou ele vai funcionar muito bem no plano das coisas concretas, tipo assim, se eu cair no chão, eu me machuco. É concreto e é necessário e não tem como evitar isso. Acontece que os sistemas biológicos, eles são muito mais complexos do que isso. Porque a minha intervenção A no paciente que está no estado B pode colocar o meu paciente no estado C, mas também pode colocar ele em estados alternativos, né, que não cabem dentro daquele raciocínio determinístico, né? Então eu posso causar desfechos ou resultados diferentes do que seria previsível, né, naquela maneira de raciocinar. Na verdade, os sistemas na biologia são muito mais complexos, né? Porque a minha intervenção no estado B do paciente pode daqui a pouco gerar o estado B', certo? Então a coisa, na verdade, é muito mais complicada em termos biológicos, né? E, na verdade, então, tem desfechos que eu nem previ que podiam acontecer, né? Eu estava mirando no desfecho C, mas apareceu o desfecho F, apareceu o desfecho D também, certo? Então, a coisa vai ficando cada vez muito mais complexa. E é claro que há 2.500 anos atrás, eles não tinham condições de lidar com essa complexidade, certo? Então, o resultado de uma intervenção, por exemplo, dentro de uma abordagem determinística, ele é incalculável, certo? Então, não adianta o médico ter observado 20 vezes a mesma coisa. Essa evidência que ele extraiu daí, ela não consegue descrever um processo biológico que é muito mais complexo do que isso.
Ou não basta eu relacionar mentalmente ideias abstratas sobre a natureza das doenças e dos tratamentos e dos pacientes, que a abordagem determinística ela não vai me responder às questões em medicina. Tá? E esse é o grande abismo que a gente viu agora, que existe entre os médicos, é o médico, agora nesse ano e meio terrível aí que nós passamos, uma das coisas que apareceu foi esse abismo cognitivo, assim, então falta algum treinamento ainda nessa área para os médicos, né? A abordagem ela vai ter que ser necessariamente probabilística, certo? Eu não vou falar mais que A vai causar C, né? Eu estou vendo que isso não funciona dentro da biologia. A pode causar C, assim como pode causar o meu desfecho J, o meu desfecho D e o meu desfecho F, certo? Então, eu não estou mais falando que A vai causar C, eu estou falando que A tem a probabilidade de causar D em 55% das vezes, C em 30% das vezes. Tá? E o meu raciocínio tem que se transportar para esse tipo de abordagem, que é a abordagem probabilística, certo? Então, por exemplo, assim, eu tratei um paciente com vitamina D e ele não pegou Covid. Tá, mas isso não quer dizer que a vitamina D, isso não é uma prova cabal dentro de um sistema probabilístico, certo, gurizada? Isso aí vai funcionar tanto para a área para eu apreciar o efeito de uma intervenção, como também para eu associar o valor de um achado diagnóstico, certo? Vamos supor que o meu A aqui não é mais uma intervenção, tá? O meu A ele é um elemento de anamnese, de exame físico, de história do paciente. Então, eu não vou dizer assim, pneumonia da febre, meu paciente está com febre, logo ele está com pneumonia. Isso aí não cabe isso dentro do sistema biológico, apesar de a gente ver os médicos procederem dessa forma. Então, assim, o infarto aumenta a troponina, o meu paciente aumentou a troponina, logo ele tem infarto. Não, gente, não é assim, porque o raciocínio médico ele tem que ser probabilístico, tá? Então, como é que eu vou me movimentar dentro do mundo das probabilidades? Essa que é a beleza e esse que é o desafio do raciocínio clínico, né? Como é que eu vou prosseguir diante dessa incerteza? Por onde eu começo, né? Do que eu posso ter certeza? Porque eu preciso me movimentar dentro da medicina. A medicina é uma atividade que é prática, né? Ela não é uma teoria, ela não é filosofia. A medicina é prática. Ela acontece no mundo real ali entre o médico e o paciente, né? Então ela é dinâmica, ela acontece nesse espaço da relação médico-paciente. E ela tem que acontecer, e a gente não pode estar paralisado. Então, do que eu posso ter certeza, agora que eu derrubei aquela maneira de pensar determinística, né, que pode parecer tão confortável para a pessoa quando ela está pensando. Quando a pessoa é determinística, ela tem certeza que está fazendo bem, né? Ela inicia anticoagulante para todo mundo, que vai que o cara tenha uma trombose, certo? Então, ela está fazendo bem. E quando a gente se dá conta que isso daí é ingênuo, né, a gente pode ficar paralisado. Então, como é que eu vou progredir? Então, eu vou começar pelo básico, pelo mais essencial, tá? O mais essencial é o seguinte: em primeiro lugar, é não machucar os pacientes, tá? Primo non nocere, não sei como é que se pronuncia, certo? Em primeiro lugar, é não machucar os pacientes, tá? Então, se eu tenho alguma coisa que eu não preciso discutir probabilidade, é que não machucar os pacientes é bom. E, em segundo lugar, eu tenho que viver sob o império da hipótese nula, sob o primado da hipótese nula. O que é a hipótese nula? Principalmente com relação a intervenções. A hipótese nula, ela está me dizendo que, a princípio, nada funciona. Nenhuma intervenção, ela já é de antemão, a priori, positiva ou relacionada com desfechos melhores. A princípio, nenhuma, é zero, certo? Que quando eu inicio, digamos, o médico iniciou um remédio para malária para tratar uma doença viral, certo? Ele pulou essa etapa, ele ainda é capaz de falar assim: não, eu preciso que provem que não funciona. É o contrário, tu precisa que provem que funciona. A hipótese nula,
é de que nenhuma intervenção tem valor, nenhuma hipótese tem valor até a prova em contrário. Eu não consigo provar que uma coisa não existe, certo? Eu não consigo provar, por exemplo, que uma pessoa não é um ladrão. Tipo, Rafael prova que tu não é um ladrão, é impossível provar isso. A hipótese nula é de que todos são inocentes, até a prova em contrário, certo? Então, o médico que faz esse raciocínio, ele está enganado, porque ele não entendeu que a gente vive sobre o império, sobre o primado da hipótese nula, certo? E essa prova que eu vou precisar receber de uma hipótese, para eu dizer que existe uma lei da natureza que eu descobri, segundo a qual eu dar um comprimido antiparasitário vai melhorar uma doença viral. Cara, eu descobri uma lei da natureza. Para eu conseguir afirmar uma coisa dessas e negar a hipótese nula, rejeitar a hipótese nula, qual é o meu caminho? Só pode ser o caminho das probabilidades, né? Então, o caminho do raciocínio clínico, ele tem que partir do que é básico, né? Que é o império da hipótese nula, e partir de um ponto em que eu não quero machucar o meu paciente. O resto, a partir daí, tudo é probabilístico, viu, gurizada? É isso aí que eu quero trazer para vocês, tá? O resto é o caminho das probabilidades. Agora, aqui, rapidamente, nós vamos fazer 2 exercícios aqui, um exercício diagnóstico e um exercício terapêutico, tá? Para a gente conseguir depois começar a nossa conversa. Então, como é que vai ser o exercício de probabilidades, então, para fazer o meu raciocínio clínico? Eu vou pegar uma probabilidade prévia de um determinado diagnóstico, tá? Eu vou fazer um teste e eu vou ter uma probabilidade final desse diagnóstico, certo? Essa é a anatomia do raciocínio clínico para tu fazer um diagnóstico. Como é que eu chego na probabilidade prévia? Esse é o ato médico por excelência, tá? É para isso que serve o médico. O médico não serve para solicitar troponina, tá? Para solicitar hemograma, ele não serve para isso. Tá? O médico serve para fazer a probabilidade prévia dos diagnósticos. Então, como é que eu faço a probabilidade? O meu diagnóstico ele vai ser... Ele tem uma camada inicial, né, que é uma camada de base, que é o diagnóstico sistêmico ou topográfico. Eu vou dizer, é o sistema locomotor que está envolvido, é o sistema urinário que está envolvido, é o sistema cardiovascular que está envolvido. Eu vou lá, eu examino o paciente e eu faço uma base. Não, isso aqui é o sistema cardiovascular. Qual é a segunda camada que eu tenho que construir, que é o diagnóstico sindrômico? Não, essa síndrome que eu estou atendendo aqui é uma insuficiência cardíaca. Que é uma insuficiência cardíaca, diagnóstico sindrômico, tá? O diagnóstico, ele pode, para ele ficar robusto, né, tu tem que ir empilhando essas camadas. Aí o teu diagnóstico, ele fica em pé, ele não cai, certo? Ele não desaba. O diagnóstico nosológico pode ser uma miocardiopatia dilatada. Então, tu já tá construindo o teu diagnóstico. Tu pode chegar até o etiológico, às vezes, na simples anamnese, exame físico. É uma miocardiopatia dilatada, provavelmente causada por etilismo, ou porque ele teve uma miocardite viral há um tempo atrás, certo? Então, o importante do raciocínio clínico, e esse é o papel fundamental, insubstituível do médico, é construir uma narrativa junto com o paciente que sustente uma probabilidade prévia de um diagnóstico, certo? E na medicina contemporânea, o que a gente faz? A gente submete essa probabilidade prévia a um teste, certo? No caso dos testes diagnósticos, eu tô esperando que o teste me dê uma medida que é a razão de verossimilhança, que é uma medida que vai aumentar a probabilidade final do diagnóstico, né? Se o exame for positivo, vai multiplicar por um número maior do que 1, essa probabilidade, ou vai diminuir essa probabilidade se o exame for negativo, certo? Então, é para isso que servem os exames complementares. Eles não são determinantes de diagnósticos, eles aumentam ou diminuem a probabilidade final de um diagnóstico que foi construído de maneira robusta, de maneira sólida, com a anamnese e com o exame físico, certo? Eu posso avançar a questão da razão de verossimilhança, né? Isso aí seria um dia inteiro só sobre isso, assim, seria ótimo. Inclusive, a gente avançar mais nessa parte de medicina baseada em evidência. Então, eu posso colocar aqui no nomograma, que está aparecendo para vocês aí, é uma tábua de multiplicação, e eu posso colocar aqui a minha probabilidade prévia e encontrar, passando pelo meu teste, a probabilidade final de eu ter um diagnóstico.
certo? Então, assim que eu organizo meu raciocínio, vamos fazer um exercício terapêutico aqui da mesma forma, tá? Então eu estou avaliando a probabilidade de eu incorporar uma terapêutica no meu arsenal terapêutico, certo? Então, em primeiro lugar, eu tenho que determinar qual é a probabilidade prévia dessa hipótese A ser verdadeira, tá? Como é que as hipóteses elas vão aparecendo? Elas não aparecem de cara num ensaio clínico multicêntrico, né? As hipóteses elas vão ganhando consistência, elas vão aparecendo ao longo de muito tempo. Primeiro, ela tem que ser plausível biologicamente, ela tem que fazer sentido dentro da biologia, ela tem que passar por estudos experimentais, de bancada, estudos com animais, estudos com voluntários, né? Eu posso, num nível adicional, chegar em estudos observacionais com seres humanos, em que essa hipótese ela pode ir, se ela não for refutada, ela pode ir avançando e ganhando consistência, né? Ainda com alguma dificuldade ainda de inferir causalidade, mas já ganhando consistência em direção à causalidade. Eu posso ter, de repente, até um estudo randomizado de menor qualidade que está tentando corroborar ali a minha probabilidade prévia. Aí que sim que eu vou avaliar o estudo clínico, né? Se eu tenho um estudo que é randomizado, controlado, que é de boa qualidade, que ele é de baixo risco de viés, ele é um estudo com cálculo amostral correto, que foi executado conforme planejado, que a randomização saiu bem feita, né? Um estudo de boa qualidade, e esse estudo vem positivo, a probabilidade final daquela hipótese ser verdadeira, ela aumenta. E no caso contrário, a probabilidade final diminui. Então, vamos supor assim, alguém me diz assim, Rafael, a partir de hoje nós vamos iniciar remédio para malária para tratar doença viral. De pô, que interessante isso aí. Até, né, fica aquele frisson e tal, todo mundo acha interessante. Então, se a plausibilidade, se a probabilidade prévia for muito pequena e eu pego um estudo de boa qualidade e está negativo, né, essa é a aplicação prática. A probabilidade final de aquilo ser verdadeiro diminui tanto que eu posso dizer que não é verdadeiro, né, que essa associação não existe. Pessoal, essa era a minha apresentação, tá? Eu quero apresentar, eu quis apresentar de uma maneira bem sintética, assim, a questão do raciocínio probabilístico, tá? Tanto para o exercício diagnóstico quanto para o exercício terapêutico. Era essa aí a minha apresentação. Não quis me alongar muito. Espero que não tenha sido rápido demais também.